E aí, cabeção? Bom dia para nós. Vamos aqui ao gabarito dessa questão. Lembra que eu postei aí no grupo, nas redes sociais? Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta padrão. E aí, qual foi o seu gabarito? Antes de eu começar a explicar cada alternativa, vai um recadinho. Domingo agora, dia 16, pela manhã, das 8h30 até as 13 horas, isso mesmo, 4 horas e meia de brincadeira, brincando com português e informática. E isso, o professor Joaquim e o professor Sadoc estará em sala de aula, brincando com questões da banca IBFC, para a galera que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia. Só de português serão 20 questões, fora as questões de informática com monstro em informática Sadoc, como vocês conhecem. Então, já está confirmado, o professor Sadoc já confirmou a sua presença. Então, vamos para cima, inscrições abertas, tá? Para mais informações, chame o professor Joaquim no privado ou o professor Sadoc para fazer a sua inscrição. Tá ok? Vamos lá para a questão. Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta padrão. Gabarito? Bem, vamos por parte? Letra A. As crianças, obviamente, preferem mais os doces do que os legumes e verduras. Para tudo. O verbo preferir é um verbo BVTI, VTD, VTI, ou seja, é um verbo que pede dois complementos verbais. Chamamos de bitransitivo. Um verbo bitransitivo é um verbo que pede dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. O verbo preferir, ele é regido de preposição e é justamente a preposição a. Note, quem prefere não prefere uma coisa do que outra. Quem prefere, prefere uma coisa a outra coisa. Eu prefiro praia do que cinema? Não. Eu prefiro praia a cinema. Prefiro português a matemática. Então está errado quando diz que as crianças preferem mais doces do que legumes e verduras. Errado. As crianças preferem mais os doces a legumes e verduras. Ok? E obviamente aí, isolado por pontuação, é uma adjunta adverbial, deslocado. A pontuação é facultativa, porque a regra diz que todo adjunto adverbial de curta extensão, a pontuação é facultativa quando este termo acessório da oração vier deslocado ou intercalado da oração. E um adjunto adverbial poderá vir isolado não somente por um par de vírgula, como também por um par de parênteses ou um par de travessões. E toda palavra derivada, terminada em mente, é um advérbio. Logo, se é um advérbio, só poderá exercer a função de adjunta adverbial, porque todo advérbio ou locução adverbial somente irão exercer a função de adjunta adverbial. B de baiano. Assista uma TV e de LCD pelo preço de uma de projeção e leve junto um home theater. Opa, assista uma TV de LCD pelo preço de... O verbo assistir, ele tem duas transitividades, VTD e VTI. O verbo assistir no sentido de observar, de dar, de observar, de apreciar, de admirar. O verbo assistir é VTI. Se eu aprecio um filme, se eu aprecio uma novela, então eu estou apenas observando, apreciando, eu não estou participando. Estou apenas observando, apreciando. Só pode ser, então, o verbo VTI. Então, eu assisto a novela
com crase, preposição mais artigo, assisto ao filme, assisto ao programa, assisto ao teatro, porque eu só observo. Agora, o verbo assistir, no sentido de prestar ajuda, prestar assistência, participar de uma ação, ele só pode ser VTD, verbo transitivo direto. O médico assistiu a vítima, o médico assistiu o paciente, porque o médico prestou ajuda. Mas aqui, no contexto, é para que eu que estou observando, eu irei apreciar uma cena na TV, então eu assista a uma TV de LCD, é assistir alguma coisa em uma TV de LCD. Então aqui faltou a preposição a, faltou a regência do verbo assistir, errado. C de concursado. O jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e ouro. O verbo visar, no sentido de ambicionar, desejar, ele só poderá ser o verbo VTI. Visar a quê? Visando a quê? Ambicionando a quê? O verbo visar, ele também tem duas transitividades verbal. Poderá ser VTD ou VTI. VTI de almejar, ambicionar, desejar. E VTD de mirar, apenas mirar ou assinar, né? Vise aqui, assine o cheque aqui, ou visar de mirar. Não é esse sentido aqui de mirar, nem de avisar. O sentido aqui é de almejar. Então, correto seria o jockey Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando aos títulos e ouros. Aos títulos. Porque o verbo aqui, nesse sentido, nesse caso, nesse contexto, o verbo assistir, o verbo visar, é o verbo VTI, regido de preposição a. Letra D de diamante. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. Galera, muitas pessoas falam assim, ó, construir impérios a partir do nada implica com, cabeção, muito cuidado com o verbo implicar. Mais uma vez, eu estou sempre brincando com ele em questões em sala de aula, nas minhas turmas de questões, nos cursinhos, estou sempre brincando com esses verbos. Verbo preferir, verbo assistir, verbo visar, verbo implicar, outros verbos como o verbo haver, existir, ocorrer, porque, cabeção, são verbo de prova quando o assunto é regência verbal. Então tá. O verbo implicar no sentido de acarretar consequências, de trazer danos. Bem, esse verbo só pode ser VTD, verbo transitivo direto. Isso implica, estudar implica em sacrifício? Não, estudar implica alguma coisa. O que? Sacrifícios, objeto direto. Na questão, implica o quê? Inovação e paixão pelo risco, objeto direto. E o verbo implicar aí é VTD, verbo transitivo direto. É aquele verbo que pede um complemento verbal sem preposição. Logo, gabarito D de Deus na sua prova. Está corretíssimo. Agora, o verbo implicar no sentido de trazer aborrecimento, contenda, claro, só pode ser VTI. Então tá. Então, assim, um exemplo. Meus vizinhos sempre implicam com meus filhos. Aí sim, nesse caso, o verbo implicar vai ser um verbo transitivo indireto, porque o verbo implicar no sentido de trazer birra, contenda, ele é um verbo transitivo indireto, correto. Mas aqui, quando for de trazer consequências, danos, prejuízos,
é um verbo transitivo direto, VTD, ok? E o verbo implicar, no que implica, não implica em, ou não implica em, implica com. É regido pela preposição com e não pela preposição em, ok? Gabarito, letra D de diamante. Letra E. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Bem, o verbo informar, bem, ele, quando se referir a pessoas, ele vai ser um verbo VTI. VTI. A Caixa Econômica informou a quem? Aos mutuários que não haverá prorrogação de prazos. O verbo informar, quando se referir a pessoas, é VTI. Assim como o verbo atender. O verbo atender, quando se referir a pessoas, ele pode ser VTD ou VTI. O patrão atendeu os funcionários ou o patrão atendeu aos funcionários. Cuidado com o verbo atender. Quando se referir a pessoas, pode ser VTD ou VTI. Mas o verbo informar, quando se referir a pessoas, é VTI. A Caixa Econômica informou a quem? Informou a os usuários. Preposição a, mas artigo masculino no plural, os, houve a contração, porque mutuários é uma palavra masculina. Então, correto seria: a Caixa Econômica informou aos mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Ok? Então, muito cuidado aí com essas brincadeiras em prova de concurso público. Gostou da brincadeira? Vou postar ainda hoje uma outra questão na pegada da banca IBFC para a galera que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia. Fique ligado que eu vou estar sempre fazendo aí algumas aulas para Jacobina, para Guarda Municipal Jacobina. Vai ter também a excursão, né, para o concurso de Jacobina, Guarda Municipal Jacobina. E o professor foi contratado para estar com essa galera. Vai ter aí um aulão durante a excursão. Para a galera que vai fazer o concurso Polícia Civil em Salvador, também haverá uma excursão. O professor também foi convidado para estar nessa excursão, fazendo um aulão durante o trajeto com a galera no quesito de língua portuguesa. E domingo agora, das 8h30 até as 13 horas, né, 12h30 até as 13 horas, brincando com português, Joaquim com português, e o professor Sadoc brincando com informática, para a galera que irá prestar o concurso da Polícia Civil do Estado da Bahia. Para mais informações, corre aí, chama o professor no privado, será um prazer deixá-lo informado, atualizado sobre os nossos megas eventos para esta semana e para as futuras semanas em relação a concursos públicos. E também, dia 16, claro, começa a nova turma aí do Português do Zero, brincando aí com português, redação, mais questões para deixar você afiado para essa prova aí da Polícia Militar do Estado da Bahia e para qualquer outros concursos de carreiras militares. E português não é só para concursos de carreiras militares, mas também para qualquer outro tipo de carreira, quer administrativa, operacional, judiciária, executiva ou tributárias. Português é português para qualquer nível de concurso público, fundamental, médio ou superior. Fui!